Bom, então vamos seguir. Então, a gente vai agora primeiro vai fazer uma análise geral sobre alguns indicadores que são utilizados e a gente não precisa detalhar muito porque o cálculo deles é simples. A gente não precisa nem pensar muito para calcular eles, né? Já existem outros indicadores que tem algumas situações que a gente precisa ter mais atenção. Então, começando com a avaliação da manutenção. Muitas empresas usam um índice muito simples, né, para avaliar a manutenção. Quantos serviços eu consegui concluir em comparação à demanda que abriu? Né? Já trabalhei com empresas multinacionais que utilizam isso mês a mês. É simples, é claro e é objetivo. Né? Ou seja, eu gerei 200 OS de demanda e dessas 200 OS eu consegui concluir, por exemplo, 198. Não, estou bem, né? Deixei duas para trás. Ou não, eu abri 200 OS, mas eu consegui concluir só 50. Espera aí, tem alguma coisa estranha aí. Ou eu posso também ter aberto 200 OS e ter concluído 220, porque eu tinha 20 já pendentes de outros meses. Ou seja, eu posso fazer uma relação simples entre quantas OS eu abri e comparar isso com quantas OS eu consegui concluir. Outra avaliação também que é geral é o custo da manutenção. Né? Qual é o custo da manutenção no total, no mês, e qual é esse custo em manutenção preventiva e a comparação com esse custo em manutenção corretiva. Né? Eu gastei 2% da manutenção, do faturamento para manutenção, tá? Mas quanto que esses 2% representa, desse 2%, quanto disso representa a manutenção corretiva em comparação com a preventiva? Você está gastando tudo só para corrigir, só para consertar, ou você está prevenindo algo? Né? E qual é a relação de custo nisso? São algumas avaliações gerais que a gente realiza na manutenção. Tá? Ou seja, a gente avalia a manutenção como um todo. Existem diversos outros, a gente aqui vai tratar desses dois só, e a gente vai fazer um resumo porque os outros indicadores exigem mais tempo. Tá? Para avaliar a mão de obra, tá? A gente pode comparar o tempo trabalhado em relação ao tempo em carteira, ou seja, o quanto realmente o meu pessoal da manutenção está organizado. Esse é um dos indicadores, né? A gente no Sigma chama ele de ocupação, e existem uma série, foram criados uma série de nomes para essa informação, mas aqui está descrito de forma em extenso para que isso fique claro. Né? A gente está avaliando quanto a gente realmente indicou, trabalhou, e comparando com quanto a gente deveria ter trabalhado. Né? Outra questão também é o tempo trabalhado em relação ao tempo estimado nas OS. De repente eu estou estimando 4 horas, mas eu estou fazendo isso em 10 horas. Né? Então, qual é essa relação? Outra questão também é o número de horas extra. Quando a gente sabe que quando a gente tem um número de horas extra grande, isso normalmente está junto com um planejamento não muito eficiente. Né? Por quê? Porque eu não estou conseguindo de maneira nenhuma prever se eu vou precisar de mão de obra ou não. Né? E com isso eu acabo usando muito mais hora extra. E também tem o indicador de demanda que a gente já comentou, que é o backlog, né? Que a gente utiliza para saber como está a demanda da manutenção. Bom, então, esse foi uma visão geral sobre alguns indicadores, tá? E existem artigos, etc., que detalham cada um deles, mas o nosso objetivo aqui é nos aprofundarmos em poucos para que vocês saiam daqui com esses poucos bem entendidos, bem firmados, ok? Então, agora a gente vai focar um pouco, a gente vai focalizar nossa atenção em 4, né, itens principais. Como é que a gente avalia a demanda da manutenção? Como é que a gente avalia a produtividade, considerando uma série de fatores, e depois como é que a gente avalia o desempenho de uma máquina, não necessariamente avaliando a disponibilidade, como é que a gente avalia o desempenho da máquina no âmbito somente da manutenção. E aí, nesse último, que é o grande foco aqui, a gente vai dedicar ainda mais tempo. Bom, então agora nós vamos ver, nós vamos relembrar o que nós já vimos sobre o backlog, né? E
e entender para que isso serve, como é que a gente calcula esse backlog. Né? Então, isso aqui é uma revisão de um assunto que a gente já viu na aula passada. Bom, então, o backlog ele vai usar, e o objetivo dele vai ser nos dizer qual é o volume da nossa demanda em um determinado instante. Né? Esse indicador que a gente, por exemplo, não vai fazer o tipo de pergunta, qual é que foi o meu backlog no mês passado? Essa pergunta a gente não faz porque não é prático. A gente faz, na verdade, qual é o meu backlog agora? Né? E amanhã a gente provavelmente vai fazer a mesma pergunta, qual é o meu backlog agora? A gente não computa backlog por mês. Tá? Por quê? Pela própria definição e pelo próprio objetivo, né? Que é nos dizer qual é o tempo que a gente levaria para terminar todos os serviços com a equipe que a gente tem. Então, o backlog é usado para a gente entender qual é o tempo que eu preciso para fechar todos os serviços que eu tenho. Se o tempo parasse, assim, todo mundo não me pedisse mais serviço, né, e com a equipe que eu tenho, eu realizasse todos os serviços que eu tenho pendentes. Então, para calcular o backlog, a gente vai fazer uma estimativa do tempo pendente em cada OS, a gente vai avaliar o tamanho da equipe e a gente vai calcular o backlog. Como assim? Né? Vamos para um exemplo prático, então. Então, a estimativa do tempo pendente. Em cada OS, né, eu vou indicar quanto tempo eu tenho, em quanto tempo eu realizaria aquele serviço. Na OS 1, eu digo que eu vou realizar 2, na OS 2, 3. Por isso também é importante que o PCM tenha um certo conhecimento da própria manutenção que é feita na empresa dele, senão ele vai ficar muito dependente dos mantenedores para fazer isso. Né? E aí, por exemplo, ele pode chegar nesse valor aqui total de 4 horas, 400 horas. Né? Somando tudo que a gente precisa fazer, hoje eu tenho 400 horas no meu backlog. E aí você vai avaliar o tamanho da equipe. Né? Por exemplo, qual é a minha equipe que eu tenho hoje, considerando de repente uma ausência, férias de alguma pessoa, né? Com quem eu realmente posso contar. E aí você vai chegar no número de homem-hora por dia. Por exemplo, se eu tiver 3 pessoas que trabalham 8 horas por dia, então eu tenho 24 homem-hora dia. E, finalmente, você vai calcular o backlog. Você vai pegar esse valor, essa estimativa do tempo pendente, 400, e vai dividir pelo número de homem-horas por dia. E aqui o resultado a gente chegou em dias, né? Porque aqui a gente tem horas e 24 é homem-hora por dia. Então, essa hora dos 400 vai cortar com a do 24 e a gente vai chegar no resultado em dias. Se eu fizer por semanas, também funciona, tá? Eu posso, por exemplo, avaliar o tamanho da equipe numa semana inteira, né? Porque aí já me facilita um pouco, porque eu já consigo... Por exemplo, se é uma escala que varia muito, né? Eu não sei se hoje eu vou ter fulano, se amanhã eu vou ter ciclano, enfim, eu não tenho um número de homem-hora por dia certo, mas por semana fica mais fácil de eu estimar isso. Então, eu posso avaliar o tamanho da equipe também por uma semana, né? E aí, o resultado aqui e aí, claro, o número vai acabar sendo menor, né? Você vai precisar usar algumas casas depois da vírgula para diferenciar isso. Bom, então, esse é o cálculo do backlog. Esse é o uso do backlog. Tá? Isso a gente já tinha revisado, né? Então, a gente já tinha visto isso. Então, no início da aula, a gente viu o que a gente precisa pensar quando a gente está pensando em indicadores da manutenção. Quais são os indicadores principais que se utilizam para avaliar a manutenção. Né? E a gente revisou o cálculo do backlog. Agora, a partir de agora, a aula vai ficar um pouco mais dinâmica, porque a gente vai entrar em dois assuntos, né, nos dois assuntos principais, okay? Que é o E e depois os indicadores de performance.